que é o que a gente vai ter as sufragistas lutando. Peraí, que acho que. Não, tá pausada só. Às vezes eu acho que sou eu que travo aqui. Não. Então tá. Eu vou continuar falando, então. Quando a gente tá falando também da primeira onda, a gente fala muito sobre as sufragistas, que são as mais marcantes, assim, no movimento feminista, porque elas vão lutar por algo que, para as pessoas hoje, é muito bobo você tirar o título de eleitor, porque você simplesmente é obrigado a tirar o título. Naquela época, se você quisesse escolher o seu representante, você não podia, porque você era mulher, então você não podia tirar o seu título de eleitor. Você tinha que esperar todos os homens da sociedade escolherem o representante. Então eles só poderiam escolher homens, e quem poderia escolher o representante eram homens. As mulheres não poderiam nem votar e nem serem votadas. Então essas sufragistas, elas vão surgir em vários lugares do mundo. Nova Zelândia, França, Inglaterra, Estados Unidos, aqui no Brasil foi muito forte. Falando aqui no nosso contexto, no Brasil, essas sufragistas foram começando a se organizar, principalmente porque elas queriam reivindicar pelo direito de votar e de ser votada. Elas queriam participar da política, porque elas queriam que as pautas fossem implementadas. Imagina que você é uma pessoa que tem várias reivindicações para a sociedade, você quer vários direitos, várias políticas públicas para as mulheres, mas você não pode nem votar, você não pode escolher seu deputado, seu prefeito, seu vereador, nem seu presidente, nem governador, nada. E você vai ter que esperar a boa vontade dos homens para que as políticas das mulheres sejam incluídas. Então, a gente precisava que existissem mulheres dentro da política. Então, para isso, elas tinham que reivindicar primeiro que a gente fosse integrada na Constituição. Então, com isso, a gente vai ter desde lá de 1800 e lá vai bolinha, mulheres se organizando no Brasil para que a gente tivesse o direito ao voto. Tanto que uma das primeiras mulheres a tirar o título de eleitora no Brasil foi durante o Império, que foi a Isabel de Souza Matos Dillon. Foi ali em 1887, se eu não me engano, logo depois que as mulheres tiveram o direito de poder estudar. Ela tenta tirar o título de eleitora. Por quê? Porque ela podia estudar, ela podia ir para a faculdade, então ela vai lá tentar tirar o título de eleitora. E é negado o título para ela, porque eles dizem que a Lei Saraiva, que era regulamentada na época no Código Eleitoral, só permitia que homens com diploma pudessem tirar o título de eleitor. Mulheres com diploma não podiam. Então a Isabel tenta tirar o título e ela não consegue. Ela não consegue tirar. E depois de anos a gente vai ter a Celina Guimarães, a Júlia Barbosa, a Mieta Santiago, conseguindo daí tirar o título de eleitor. Mas aí vai ser tipo uma diferença de 20, 30 anos para que essas mulheres venham a conseguir tirar o título de eleitor. Até conseguir realmente ter o direito ao voto no Brasil, a gente teve fundação de partido feminista, que foi o Partido Republicano Feminino, a gente teve fundação de federação, que foi a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi da Berta Lutz, que é uma das sufragistas mais conhecidas do Brasil, que a Berta Lutz, ela veio do exterior, ela estava estudando no exterior, e ela teve contato com feministas lá de fora, e quando ela veio para o Brasil, ela viu um país extremamente arcaico. Ela falou assim: nossa, lá fora elas já podem votar, elas já podem decidir tantas coisas, elas já podem entrar na faculdade, e aqui o Brasil ainda não está seguindo tanto na frente. E daí ela vai tentar juntar essas mulheres para reivindicar pelos direitos, porque ela fazia parte das elites no Brasil. Então ela tinha muitas influências, a família dela tinha muita influência. O pai dela era o Adolfo Lutz, que ficou bem conhecido no Brasil por causa do Instituto Lutz. Então, ela tinha bastante influência e foram essas sufragistas que conseguiram entrar em contato com Getúlio Vargas na época, que era o presidente ali em 1932, para que ele concedesse o direito ao voto para as mulheres. Só que de início tinha várias restrições, então elas tiveram que fazer várias reuniões com Getúlio Vargas, elas tiveram que enviar vários telegramas, tudo isso para que fosse finalmente concedido o direito ao voto. Isso aí foi em qual mandato do Getúlio Vargas? Foi antes de entrar o Estado Novo. Foi tá. muito antes de entrar o Estado Novo. E daí é engraçado porque elas conseguem conquistar o direito ao voto ali em 1934, quando entra o novo Código Eleitoral, mas daí entra o Estado Novo e todo mundo perde o direito de votar.
Todo mundo. Então elas sequer tiveram tempo, assim, se eu não me engano, elas votaram em uma eleição. E logo em Nem seguida já entra a aproveitaram. ditadura. Nossa, caralho, mano. Aham. Imagina, tu lutar todo esse tempo pra daí, de repente, Quando entra uma conseguir, ditadura. acabou. E pra E daí não elas- reclamar é todo mundo agora. É muito louco, porque a ditadura vai fazer com que os grupos sejam, né, espalhados. Então, você não podia ficar em grupinhos, você não podia fazer rodas de conversa, você não podia fazer Uhum. congressos, você não podia reunir as feministas. Então, muitas vão se dissipando e as que vão se fortalecendo nesse tempo da ditadura são as comunistas. São as Uhum. feministas marxistas, que estão organizadas junto com camaradas, que estão na clandestinidade. Então vão ter, tipo, feministas que vão lutar pelo movimento feminino da anistia, que vai ser o que vai lutar pelos desaparecidos, pelas pessoas que sumiram na ditadura. Vão ter feministas lutando pelas mães que perderam seus filhos. Então, tipo, as feministas durante a ditadura, elas vão estar, assim como as outras pessoas, lutando pela democracia, pela volta da democracia. Então, elas perdem esses direitos que elas tinham acabado de conquistar ali em 1932 para 1934, e elas só vão ter de novo os seus direitos em 1988, na Constituinte, que vai ter a redemocratização do Brasil, que é a Constituição que a gente tem hoje, que é a Constituição de 1988, que vai dizer que todos os cidadãos são iguais perante a lei, que nós temos os mesmos direitos, que vai separar, vai dizer que nós não podemos ser discriminados por etnia, raça, sexo. Então, nessa Constituição que as pessoas vão falar, tá, mas as feministas, elas já têm os direitos iguais. Pelo que elas lutam? Só que foi nessa Constituição em específico que as feministas lutaram para ter direitos iguais. Porque se não fossem as feministas que fizeram o lobby do batom, que foi o que chamaram o lobby de vários movimentos feministas e outros partidos, inclusive de direita, que se coligaram para que tivessem os direitos das mulheres dentro da Constituição. E elas diziam, uma frase que ficou bem conhecida dessa época, que constituinte que não tem nome de mulher não vale. Então, uma constituinte para valer tem que ter nome de mulher, tem que ter passado por mulheres, tem que ser revisado por mulheres e tem que ser votado por mulheres. Então, até mesmo os direitos civis iguais que nós temos nos dias atuais é graças às feministas, que estavam ali reivindicando na Constituição de 1988. Então, isso tudo que eu falei para vocês foi a primeira onda do feminismo. Olha a quantidade de coisas que aconteceu na primeira onda, a quantidade de direitos, teve a abolição da escravatura, graças aos movimentos abolicionistas. Interessante isso. Foi se juntando uma galera, tanto que o movimento negro vai se juntar com o movimento feminista pela abolição. Então vai acontecendo um monte de coisa na primeira onda que a galera pensa que é só o sufrágio. Mas é muita coisa. É todo o direito civil básico.